Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um dia de estágio, né? Hoje nós vamos falar sobre o quê? Vamos falar um pouquinho sobre as patologias mais comuns no idoso. Ontem nós falamos um pouquinho sobre as alterações fisiológicas que acontecem no idoso. Hoje vamos falar sobre as patologias. Então, quais são as patologias mais comuns que o idoso apresenta? Uma patologia bastante comum é a pressão arterial elevada, a hipertensão arterial. É uma doença que ela é crônica, ela pode apresentar não a partir do momento que o paciente fica idoso, mas pode ser o quê? Desde um adulto jovem pode apresentar essa doença. É uma doença que ela é crônica, então ela é para a vida inteira, então tem que fazer o quê? O acompanhamento, o tratamento. Essa patologia ela se agrava mais ainda no paciente idoso, por quê? Porque com o passar dos anos, a gente vai envelhecendo, os nossos vasos eles vão ficando mais rígidos e aquela pressão que o sangue faz ao passar na veia, ela vai o quê? Quando o indivíduo é novo, ela vai se contraindo com mais facilidade. Então, aquela pressão ela é controlada, estabilizada, porque o vaso ele consegue alterar o calibre. Quando o indivíduo ele vai envelhecendo, essa veia ela vai ficando mais rígida, então a pressão que o sangue passa nas veias, ele não vai ter aquela elasticidade, então aquela pressão vai continuar alta, por quê? Porque o vaso ele não vai se contrair, se flexionar, se expandir, se dilatar quando o sangue passa, quando o fluxo passa mais forte. Então isso vai fazer o quê? Vai fazer com que o paciente idoso ele sofra mais ainda os danos da hipertensão arterial. E com isso, devido à pressão alta, ele vai ter uma maior probabilidade de apresentar problemas cardíacos, infarto, derrames, acidentes vasculares encefálicos. Então, um paciente idoso, ele vai ter mais complicações da pressão arterial elevada, tudo bem? Uma outra alteração que o paciente vai apresentar, que é mais comum no paciente idoso, são o quê? As complicações do diabetes. Um paciente novo com diabetes controlando, ele vai ter uma maior facilidade de controlar, desde que mantenha hábitos saudáveis, alimentação saudável, atividade física regularmente. Já um paciente idoso, ele vai sofrer mais ainda essa complicação, vai sofrer mais ainda com a diabetes. Por quê? Porque ele já não vai conseguir manter sozinho por si só uma alimentação saudável. Muitas das vezes ele não vai ter aquele ânimo, aquela vontade de praticar uma atividade física. Então, ele vai ser um paciente que ele não vai ter mais aquela locomoção. Então, ele vai sofrer mais ainda as consequências do diabetes elevado. Ele vai poder apresentar o quê? Vai poder apresentar as feridas, a neuropatia diabética, que é o quê? É uma alteração que vai diminuindo a sensibilidade, os nervos periféricos, das regiões periféricas, das extremidades dos pés. Os nervos vão ficando o quê? Vão perdendo aquela sensibilidade, onde ele vai ter uma maior chance de quê? De machucar o pé, de fazer aquela lesão, aquelas lesões nos dedos pelo diabetes, porque o diabetes, ele diminui, ele altera os nervos periféricos, ele não vai ter uma sensibilidade, ele vai ter uma sensibilidade periférica diminuída, vai apresentar o quê? Lembra que eu falei que ele vai ter uma pele mais seca, mais frágil, mais fina? Então, além da perda da sensibilidade devido ao diabetes, ele vai ter uma pele mais frágil pela idade, podendo o quê? Ter uma maior facilidade de machucar as extremidades, os dedos dos pés, não sentir que machucou, continuar ferindo. Às vezes é um calçado apertado, ou às vezes bateu na quina de algum móvel, ou então numa parede, numa pedra, ele não vai sentir aquela lesão. Então, vai fazer o quê? Vai complicar mais aquele ferimento, ele já não vai ter uma cicatrização adequada pelo diabetes, então vai ter o quê? Uma maior chance de apresentar uma ferida, um pé diabético. Muitas das vezes, se não se tomar o devido cuidado, os devidos procedimentos, ele pode fazer o quê? Pode até necrosar aquele pé e ser necessário o quê? Amputação de dedo, de pé, dos membros, tudo bem? Então, é um paciente que ele tem que ter os devidos cuidados no controle do diabetes, uso de medicação correto e cuidados com o quê? Com os pés, tá? Qual outra patologia comum também?
é o Alzheimer. O paciente que ele vai apresentando com o passar do tempo um esquecimento, começa esquecendo uma coisinha simples, daqui a pouco uma outra coisinha, vai aumentando mais ainda a frequência do esquecimento. Então, ele pode apresentar Alzheimer, é uma doença comum em pacientes idosos. Mas qual que é a causa do Alzheimer? Cientificamente não tem uma causa estabelecida, pré-estabelecida, a causa é essa, não. Mas estudos indicam o quê? Que é mais por genética, um paciente que ele já tem antecedentes familiares, também o que? Pelos hábitos, se é um paciente que ele na sua fase adulta, ele não estimulou a mente, não procurou o que? Estimular a memória dele, o raciocínio dele, é um paciente que não gostava de ler, que não teve estudo. Por quê? A pessoa que estuda, ele sempre está correndo atrás de quê? De estudar mais ainda, ele está exercitando a mente dele. Agora uma pessoa que não tem estudo, que não se preocupa em procurar, em correr atrás, em ler, em fazer exercícios que incentivem a mente, ele vai o quê? Ele vai ter o quê? Uma mente mais atrofiada com o passar dos tempos. Então, só tem que sempre procurar ter uma alimentação saudável, hábitos, atividade física. Por quê? Porque vai estimular dopamina, vai estimular os receptores neuronais, os receptores motores, vai sempre estar estimulando o que? A mente do paciente. Então o paciente ele tem que se exercitar, tem que procurar ler para o quê? Para futuramente, quando ele chegar no envelhecimento, ele venha ter uma menor chance de quê? De apresentar Alzheimer. Outra patologia é o Parkinson, que é o quê? Aquele paciente que ele fica tremendo, tem uma dificuldade de se expressar, de se locomover, de se movimentar. É bem comum no paciente Alzheimer. É devido o quê? Devido também a alterações, a atrofias dos nervos centrais, dos neurônios. Lembra que a gente nasce com a quantidade de neurônio, vai passando os dias, vai crescendo, a gente vai perdendo a quantidade de neurônios no longo período da nossa vida. Então, vai passando o tempo, a gente vai perdendo mais esses neurônios. Se a gente não movimentar, não exercitar a mente, não procurar sempre estar lendo, estar estudando, estar criando conexões nervosas, então a gente vai ter o quê? O maior risco de apresentar problema de Parkinson. Lembrando que o Parkinson, a gente pensa que é só o paciente tremer, mas não é só o paciente apresentar tremedeira. É o quê? O paciente ficar mais rígido, vai atrofiando os músculos dele, ele não vai tendo o quê? Aquela movimentação, aquela habilidade, maleabilidade, aqueles reflexos motores deles não vão estar tão mais práticos como um indivíduo saudável, um indivíduo mais jovem. Então, problema de Parkinson, tem que ter um cuidado. Qual outra patologia? O câncer. Muita gente fala assim, nossa, o câncer ele é mais comum em pacientes idosos. Não que ele não vai apresentar num adulto, num adolescente, numa criança, num bebê. Pode sim, mas a maior predisposição, o maior aparecimento é no indivíduo idoso, no indivíduo com mais idade, tudo bem? Mas o que pode se fazer o que pode se fazer? É mais a prevenção, tá? Alimentação saudável, porque tem estudos que comprovam alimentação rica em calorias, em açúcar, em excesso, vai fazer o quê? Vai fazer com que o paciente apresente uma predisposição a alterar aquela célula dele e a desenvolver câncer. Então, alimentação saudável, atividade física, ingestão de água, diminuir o quê? Tabagismo, alcoolismo, exposição excessiva ao sol. Então, prevenir, fazer o quê? É ter uma vida saudável para poder o quê? Diminuir as chances de apresentar câncer. E o que mais? Não é só isso. É o quê? Chegou a mais idade, o paciente já ficou idoso, passar em consulta médica regularmente, pelo menos de 6 em 6 meses, uma vez por ano, para quê? Para fazer exames periódicos para detecção. É homem, fazer um exame de sangue contra do PSA, para ver o quê? Se o PSA não dá alterado, para quê? Para alteração da próstata, para câncer de próstata. É mulher, exame das mamas, Papa Nicolau. Que mais? Sintomas. O paciente apresenta diarreia constantemente, frequente, sem causa. Colonoscopia. Apresenta o quê? Queimação, dor de estômago, endoscopia. E vai fazendo o quê? Vai ficando atento
aos sinais que o paciente apresentar, e se não apresentar, faça exame de rotina, mas o ideal é o quê? Que passe em consulta médica pelo menos de uma vez por ano ou a cada 6 em 6 meses, isso o paciente idoso, tá bom? Para fazer exames de rotina, para ver se não tem nenhuma alteração. Que mais? Outra patologia que o paciente pode apresentar é osteoporose. Isso, não podemos esquecer que é bem comum no paciente idoso. Por quê? Vai passando o tempo, com o envelhecimento, vai diminuindo o quê? A reserva de cálcio nos nossos ossos. Então, a gente vai perdendo quantidade de cálcio com o passar do tempo. Então, os ossos vão ficando mais esponjosos, mais porosos, mais frágeis, fazendo o quê? Que com qualquer batida, qualquer machucadura, qualquer queda, o paciente vem apresentar fraturas e complicadas. Por quê? Porque uma fratura no idoso é de difícil cicatrização, então o paciente vai ter que ficar acamado, predispondo ele ao quê? Apresentar úlcera por pressão. Então, é bem comum no paciente idoso osteoporose, por isso tem que fazer o quê? Aumentar a ingestão de alimentos ricos em cálcio, tomar também comprimidinhos que contenham cálcio e outras vitaminas, tudo bem? Outra patologia bastante comum no paciente idoso é o quê? Infecção urinária. Isso, infecção urinária. Lembra que eu falei para vocês que o paciente idoso ele não tem tanta sede, ele não tem ele não tem sede. Então, se é um paciente que ele não tem sede, por isso que a gente tem que estar sempre o quê? Oferecendo líquido para ele repor líquido. Por quê? Não bebe água, desidrata. Com a desidratação, vai fazendo o quê? Vai fazendo com que o rim não tenha não funcione corretamente, vai ficando xixi parado. Por quê? Ele só vai sentir vontade de urinar se a bexiga dele estiver cheia. Para a bexiga dele estar cheia, ele tem que sempre estar se hidratando. Ele não se hidrata, então fica o quê? Apenas um resíduo de urina na bexiga dele, urina parada, aumenta o quê? Colonização de bactérias, ainda mais paciente que usa fralda. Paciente que usa fralda, fica muito tempo sem trocar aquela urina parada lá na fralda dele, vai fazer o quê? Colonização de bactérias que vão subindo pela uretra, subindo pela bexiga até causar o quê? Uma infecção urinária, uma infecção da bexiga, uma cistite. Então, é bem comum infecção urinária no paciente, tudo bem? Depois eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os cuidados. Outra doença comum, também outra patologia comum, insuficiência renal, devido ao quê? A baixa ingestão de água. O paciente precisa beber água, precisa se hidratar. Outra patologia, pneumonia. Paciente idoso ele tem a maior predisposição em apresentar pneumonias. Por quê? Geralmente o paciente idoso, ele não tem o quê? Ele não tem aquela locomoção que nem um indivíduo saudável, um indivíduo mais novo. Então ele vai ficar sempre mais paradinho, geralmente mais deitado, sem falar nos pacientes acamados. O paciente acamado ele fica muito tempo deitado, quietinho, e o paciente deitado, o que vai acontecer? Vai começando a acumular secreção nos brônquios dele, e essa secreção parada vai fazendo o quê? Vai fazendo com que haja um crescimento de micro-organismos também, de bactérias, de vírus. Então, é um paciente o quê? Que se ele ficar parado, acamado por um longo período de tempo, essa secreção vai levar ele a apresentar uma pneumonia. Por isso que paciente acamado sempre mudança de decúbito, não só para prevenir a úlcera por pressão, mas para ele não ficar o quê? Parada, aquela secreção parada. Então, orientar, abra as janelas, precisa ventilar aquele ambiente, porque a secreção já está parada, ele está naquela casinha toda fechadinha, que idosinho, geralmente eles gostam bastante de ficar mais quietinhos, mais no escuro. Então, aquele ambiente fechado, ele só inalando aquele oxigênio e nada de ventilação, acúmulo de micro-organismo, vai nas vias aéreas, desce nos brônquios, aquela secreção ajuda, vai levar uma pneumonia. Então, ficar bastante atento com o paciente muito tempo deitado, tá bom? Uma outra patologia que o paciente pode apresentar e que muitas pessoas não dão a devida importância é depressão. O paciente idoso está cada dia mais apresentando depressão. Como assim? Muitas das vezes um paciente está lá quietinho no quarto, a gente pensa que está normal, mas não, ele está com depressão. Por que o idoso ia ter uma depressão?
Pensem comigo, uma pessoa que antigamente era ativa, que trabalhava, que tinha seus filhos, que tinha suas correrias, seus afazeres, suas preocupações, seus relacionamentos, vai chegando na fase de idade, já não trabalha mais, os amigos, já alguns pacientes já começam a ficar mais retraídos em casa, já não tem mais aquele círculo de amizade, os filhos muitas das vezes não podem dar atenção para os pais porque trabalham, tem as suas rotinas, seus afazeres, então ele vai ficando o quê? Vai ficando cada vez mais excluído da sociedade, fica mais no quarto, às vezes por um motivo de alguma doença, às vezes é acamado, fica no quarto fechadinho, ele vai o quê? Lembrando de como ele era ativo antigamente, agora fechado, vai desenvolver uma depressão. Muitas das vezes os filhos falam, o pai só quer estar fechado, só quer estar no quarto, mas não é porque é rabugento, não é porque não quer conversar, às vezes ele está com depressão. Acontece muitas das vezes até, dependendo do grau, o paciente idoso tentar até tirar sua própria vida, tentar suicídio. Existem artigos que falam sobre o suicídio no idoso, devido ao quê? Ele se sentir excluído, ele se sentir inútil, não tem ninguém para conversar com ele, então a gente tem que ficar atento. É um idoso que tá vendo que ele fica mais excluído, procura chamar, procura interagir com ele. Então ter essa percepção, tá muito quietinho, começou a diminuir o apetite, perdeu o apetite, emagrecer, começa a ficar quieto, às vezes choroso, às vezes conversando sozinho. Ficar atento, por quê? Porque a depressão pega também paciente idoso, tá bom? Pessoal, essas são as patologias mais comuns, existem outras, mas essas são as mais frequentes. Tem o que? As fraturas relacionadas a quedas, mas aí já é acidentes, né? Então a gente tem que ter mais atenção nessa parte. Tem a desidratação, ficar muito atenta que é muito comum desidratação no paciente idoso, a anemia em paciente idoso devido ao quê? Devido à falta do apetite, à alimentação inadequada. Ficar bastante atento com isso, tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã eu vou falar para vocês um pouco sobre o quê? Sobre quais os cuidados de enfermagem que nós temos que ter com esse paciente, relacionado ao quê? Aos cuidados diários, às necessidades fisiológicas e às patologias também, tudo bem? Então, até amanhã, tudo de bom, fiquem com Deus.